Bom dia, 82, tudo bem? Estão me ouvindo direitinho? Bom, hoje nós vamos começar com a correção da página 218. Coloquem lá, por favor. Módulo 3, página 218. E aí depois nós vamos conversar mais um pouquinho sobre o sistema reprodutor. Vamos continuar falando mais um pouquinho sobre o sistema reprodutor, tá bom? Então, vamos corrigir aí primeiro o exercício. Bom, na semana passada, módulo 3, Cauã, né? Que está com o nome de Rose Paiva. Módulo 3, Cauã. Página 218. Tá? Então, na semana passada, nós começamos a falar sobre o sistema reprodutor. Aí, na primeira aula, nós comentamos sobre o sistema reprodutor masculino e na outra aula comentamos sobre o sistema reprodutor feminino, tá? Hoje a gente vai corrigir esse dever e depois vai dar continuidade na parte de sexualidade, fecundação e gestação, tá? Que também faz parte do sistema reprodutor, certo? Na página 218, nós temos aí um esquema no número 1, mostrando o sistema reprodutor masculino e o sistema reprodutor feminino. E aí, nesse esquema, o livro colocou diversas letrinhas para a gente identificar o nome dos órgãos correspondentes. O mesmo que a gente fazia no caderno, a gente estava na escola, eu pedia para vocês desenharem no caderno o sistema e nomear. O livro está fazendo do mesmo jeito, só que ele colocou, em vez de ele colocar já os nomes, ele colocou letrinhas, né, com a setinha apontada para o órgão, para a gente nomear esses órgãos, tá? Então, vamos começar aí pelo primeiro desenho, que é o sistema reprodutor masculino, tá? Então, nós temos aí, ó, a letrinha A no sistema reprodutor masculino. O que significa esse órgão aí? Qual é o nome desse órgão? Quem sabe me dizer? O nome desse tubinho aí. Ducto deferente? Isso, muito bem. Então, vamos lá. Vou colocando no chat aos poucos, tá? Número 1. Letra A. Aí nós vamos colocar aí primeiro relacionado ao sistema reprodutor masculino. Então, a letrinha A é ducto deferente. Pronto. Aí a letrinha B, ó, é esse órgão masculino que é externo. Qual é o nome desse órgão? Da letrinha B. Pênis? Muito bem. Pênis. Agora, na letrinha C, ó, por dentro do pênis tem um tubinho também, que elimina a urina e os espermatozoides. Qual o nome disso? Acho que é a uretra, né, professor? Isso aí, uretra. Muito bem.
Estou colocando no chat, tá? Para quem ficar perdido. Aí nós temos a letra D, que está lá atrás, ó, lá em cima, ó, uma glândulazinha achatadinha. Qual é o nome dessa glândula aí da letra D? É o ducto ejaculatório. Não, na letra D. Não é o tubinho, não. É essa glândula, Nossa, eu essa confundi, bolsinha que está aí. é glândula seminal, confundi. Isso aí, glândula seminal. O ducto é o tubinho. Glândula seminal. Agora sim, na letra E, que é o tubinho. Então, é o ducto ejaculatório. Aí temos a letra F, que a gente comentou que é um órgão que pode dar câncer. Qual é o nome desse órgão aí? Próstata. Isso, muito bem. Próstata. Aí temos o G, ó. O G também é uma glândulazinha pequenininha aí que está aí no desenho. Qual é o nome dessa glândula? Glândula bulboretal. Isso, muito bem. Glândula bulboretral. Depois nós temos a letra H, que está em cima do testículo. Qual é o nome desse órgãozinho aí, em cima do testículo? Epídimo. Epigídimo. Muito bem. Depois temos a letra I, que é o último. Qual é o nome desse órgão? Testículo. Isso aí, muito bem. Só que só tem João Pedro aí na sala? Cadê o restante do povo? Muito bem, então confiram lá no chat. Ó. Coloquei todas as respostas lá. Letra A, ducto diferente. B, pênis. C, uretra. D, glândula seminal. E, ducto ejaculatório. F, próstata. G, glândula bulboretral. H, epidídimo. E I, testículos. Agora nós vamos para o sistema reprodutor feminino. Está aí representado pelo número 2. E ele começa com a letra J. Letra J. Qual é o nome desse órgão aí do sistema reprodutor feminino representado pela letra J? A tuba uterina, professor? Isso, tuba uterina. Depois nós temos a letra K. Qual é o nome do órgão da letra K? Ovário. Isso. Depois nós temos o órgão representado pela letra L. Que é o útero.
E, por último, nós temos o órgão representado pela letrinha M, que é a vagina. Muito bem. Isso aí. João Pedro vai tirar 10, hein? O restante eu não sei, porque não está respondendo. Bom, então aí estão os principais órgãos dos dois sistemas, tanto do sistema reprodutor masculino quanto do sistema reprodutor feminino. Aí na letra B ele pede para a gente identificar a estrutura que se refere a cada uma das afirmações abaixo. Então ele dá tipo que uma explicação e a gente tem que dizer a que explicação corresponde, tá? A que órgão corresponde a essa explicação. Então, vamos lá. Letra B. Produz os ovócitos e os hormônios estrógeno e progesterona. Qual é a letrinha que produz os ovócitos ou óvulos, né? Qual é o nome do órgão que produz os ovócitos ou óvulos e os hormônios estrogênio e progesterona? É a letrinha K. Muito bem, João Pedro. Letrinha K. Local onde ocorre produção de espermatozoides e hormônios sexuais masculinos. São os testículos. Letrinha I. Depois, conduz os espermatozoides para o exterior do sistema genital masculino e participa do sistema urinário. É a uretra, que é a letrinha C. Órgão no qual o zigoto se fixa durante a gravidez e ocorre o desenvolvimento do embrião e depois o feto. Útero, letrinha L. Conduz o ovócito do ovário até o útero e geralmente é o local onde ocorre a fecundação. Tubas uterinas, letrinha J. Canal que recebe o pênis durante o ato sexual. Vagina, letrinha M. E local onde ocorre a maturação dos espermatozoides, a letrinha H, que é o epidídimo. Então, ficou da seguinte forma, ó, letra B. Letra K, I, C, L, J, M e H. Estamos na página 218, Samuel, na última questão. Mas as respostas estão no chat. Se tiver como você voltar um pouquinho no chat, dá para você conferir. Letra C da 218. Observando a imagem 1, que é o sistema reprodutor masculino, escreva a sequência de letras que representa o caminho dos espermatozoides no corpo do homem, desde que são produzidos até o meio externo, desconsiderando as glândulas. Então, nós temos que fazer aí o caminho, o percurso do espermatozoide. Então, ó, ele é produzido no testículo, depois ele se encaminha para o epidídimo, aí ele vai para o ducto diferente, que é esse tubinho aí. Depois ele passa pelo ducto ejaculatório e sai pela uretra, tá? Então, o caminho que ele fez, ó, através das letrinhas I,
H, A, E, E e C. Essa é a letra C. Então, ele passa pelo testículo, pelo epidídimo, pelo ducto diferente, depois pelo ducto ejaculatório e, por final, a uretra. Esse é o caminho dele. Agora vamos para 219. Bom, aí vem uma reportagem na página 219 falando pesquisa relaciona agrotóxicos à puberdade precoce e má formação congênita, tá? Aí vem aí a reportagem. A professora Antônia resistiu em reconhecer que o corpo da filha não estava normal. Aos 6 meses de idade, ela começou a notar o crescimento de mamas da menina. Com 1 ano e 6 meses, quando o desenvolvimento era avançado e inegável aos olhos da mãe, um ultrassom diagnosticou telarca prematura, primeira fase do desenvolvimento das mamas. Além das meninas com puberdade precoce, a mesma comunidade teve ainda 8 registros de fetos com má formação congênita, casos que foram relacionados à alta exposição dessas famílias aos agrotóxicos por nova pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará. Então, nós comentamos sobre isso, né, que com relação à quantidade de hormônios que a gente acaba ingerindo, né, através da nossa alimentação, principalmente as meninas e os meninos também, mas principalmente as meninas, porque dá para ver um desenvolvimento mais rápido. Se a gente observar, aí eu comentei com vocês, né? Se a gente observasse uma criança há 30 anos atrás e uma criança de 10 anos hoje, a gente consegue perceber com clareza essas mudanças, tá? Uma criança com 10 anos há 30 anos atrás era uma criança com pouco desenvolvimento. Hoje em dia, a gente já consegue perceber que tem algumas meninas que até já com 10 anos já possuem a primeira menstruação, né? Já aconteceu a primeira menstruação. E isso se dá por conta desses hormônios que a gente ingere com a alimentação. O uso de agrotóxicos pode interferir também. E aí comentamos isso semana passada. Na letra A, ele pede para a gente sublinhar no texto 2 efeitos do uso do agrotóxico, tá? Então, está no segundo parágrafo do texto, ó. Na primeira linha do segundo parágrafo e na segunda linha do segundo parágrafo. Puberdade precoce pode acontecer e má formação congênita. São esses dois efeitos. Vou colocar aí no chat para vocês acompanharem. 2, letra A. Vocês vão sublinhar, ó. Puberdade precoce e má formação congênita.
O meu mar saiu sem acento aí, mas no texto está com acento. Só vocês marcarem aí no texto. Bom, aí na letra B, ele pergunta assim, ó, qual a importância da puberdade para o ser humano? O que a gente coloca nessa questão? Letra B. Professor, eu coloquei assim. É importante porque a puberdade é um período que ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas. Ok, corretíssimo. Alguém colocou diferente? Não? Bom, então vamos lá. A puberdade é importante, pois prepara o corpo para a etapa da reprodução. Então, só relembrando o que a gente falou semana passada, vocês estão exatamente nesta fase. O corpo de vocês já está dando sinais, né, de que está se desenvolvendo, se preparando, sofrendo transformações, igual o João Pedro colocou na resposta dele, para futuramente se reproduzir, tá? E aí comentamos também que esse processo de reprodução ele é importante para que a espécie humana continue existindo, certo? Aí na letra C, de acordo com as informações do texto, o que é puberdade precoce? Então vamos escrever aí. É quando se inicia em idade inferior. Inferior à média prevista. Ou mais ou menos assim, tá? Não precisa estar igualzinho à minha resposta, não. Bom, a média prevista para o início da puberdade é de mais ou menos 12 anos, que é mais ou menos a idade de vocês, né? 12, 13, 14, é esse período assim. Quando acontece inferior a isso, inferior a 12 anos, aí a gente já diz que é uma puberdade precoce. Está acontecendo antes do previsto, tá? Antes do normal. O normal é mais ou menos numa idade de 12 anos, tá? Então, a gente tem que ficar atento com relação a isso. Vocês estão no estágio normal, tá? Dentro do desenvolvimento mesmo, tá? Bom, aí na letra D. Marque um X nas características que estão relacionadas à puberdade. Então, nós temos aí várias características, só que a gente só vai poder marcar aquelas que estão relacionadas à puberdade. Desenvolvimento das mamas nas meninas, término do período fértil, aumento do tamanho dos testículos nos meninos, surgimento de pelos na região pubiana,
diminuição do crescimento em estatura, que é a altura. Então, nós temos aí situações tanto de meninos quanto de meninas, tá? Então, vamos por partes. Desenvolvimento das mamas nas meninas, isso ocorre na puberdade? Sim ou não? Ou ninguém sabe? Isso é fácil. Acontece. Término do período fértil, não, isso não tem nada a ver. Tá? Então, nós não vamos marcar. Aumento do tamanho dos testículos nos meninos. Sim. Acontece na puberdade. Surgimento de pelos na região pubiana. Também, né? Vocês já conseguem notar essa diferença no corpo de vocês. É só olhar para o corpo de vocês que vocês vão ver. Diminuição do crescimento em estatura. Não, pelo contrário, né? A gente cresce, né, nesse período. Então, essa não vai marcar. Então, só vamos marcar a primeira, a terceira e a quarta. A segunda e a última vai ficar sem marcar. Professor, tem uma pergunta aqui. Com 13 anos, é normal a pessoa ter bala na cara com 13 anos? Sim, já começa esse processo, sim, do surgimento de pelos pelo corpo todo, tanto na região pubiana, quanto nos braços, nas pernas, no rosto, no peito, nas costas, tá? Isso vai estar relacionado ao sistema hormonal da pessoa. Por que que algumas pessoas vão ter e outras ainda não? Isso vai estar relacionado à quantidade de hormônio presente no corpo daquela pessoa. Então, se já está aparecendo pelos na face, né, no rosto, é porque a quantidade de hormônio no corpo ela está um pouquinho maior do que o normal. E isso vai ser assim ao longo da vida. Por isso que às vezes a gente observa, até na fase adulta mesmo, a gente observa às vezes uma pessoa que tem uma barba que cresce bastante e às vezes tem aquela pessoa que tem a barba que é toda falhada, que quase não tem pelo, mesmo já sendo adulto, tá? Então isso tem a ver muito com a questão hormonal. Se a pessoa apresentar uma quantidade de hormônio a mais, ela vai ter como consequência essa presença de pelos exagerado. Se a pessoa tiver uma concentração de hormônio menor, aí isso vai ser de normal a menos intenso, né? Uma pequena quantidade, tá? Mas aí isso daí vai variar de pessoa para pessoa. Não tem assim uma regra certinha, não. Certo? É igual a quantidade de cabelo. Por que algumas pessoas têm aquele cabelo ralinho e outras pessoas têm aquele cabelo mais volumoso, né? Tem a ver também com a quantidade de hormônio que tem no corpo. E o fator genético também. Se a sua família toda tiver uma presença de pelos mais assim avantajado, provavelmente outras pessoas da família vão se comportar dessa maneira. Mas vocês estão nessa fase, sim. Certo? Aline, Oi. por que o cabelo cai às vezes muito? Então, ele pode cair, tá? Geralmente, mais ou menos uns 60 fios por dia. Isso é normal. Agora, se você perceber que cai mais 60 fios, aí isso já passa a ser anormal. Aí você vai procurar um dermatologista, fazer um tratamento capilar que te dê uma resistência maior ao fio para que ele não caia com tanta frequência. Mas é normal, sim, a gente perder pelo menos uns 60 fios por dia.
e outros vão ser colocados no lugar, porque ali também são células, né? O pelo, ele é formado por células. Então, ele perdeu, caiu, mas ele é colocado no lugar novamente. Por isso que, às vezes, a gente vê uns cabelinhos aqui na frente, assim, pequenininhos, é porque eles estão crescendo. Caíram, mas outros são colocados no lugar. Certo? Mais algum comentário? Não? Então, vamos corrigir a última página. Página 220. Número 3, então. Temos outra reportagem aí. Essa também é interessante. Ó, é um assunto bem falado. Leia o texto a seguir, que apresenta informações sobre um quadro comum em muitas mulheres, a TPM, né? TPM é uma sigla que significa tensão pré-menstrual. Então, antes da menina, né, ou da mulher ficar menstruada, ela fica um pouco nervosa, irritada, né? Porque é uma tensão que ela sofre antes dessa menstruação, tá? Então, por isso que a gente nota que o humor de algumas pessoas em determinados dias do mês, eles estão alterados, é por conta disso. Mas isso tem tratamento, tá? Quando a pessoa tem uma tensão muito forte, ela precisa procurar um ginecologista para fazer um tratamento para aliviar isso. TPM, ó o título da reportagem: Mulheres à beira de um ataque de nervos. Essas aí, coitadas, estão desesperadas. Parece brincadeira. Ainda tem gente que acha que a tensão pré-menstrual, mais conhecida pelas siglas TPM, é frescura de mulher. E não são só os homens que desconfiam da existência da síndrome. Muita garota felizarda que não sofre do problema duvida que ele exista. Pois bem, a TPM existe e incomoda muita gente. Desde quem sofre a síndrome até quem padece com a síndrome, né? Das pessoas que estão em volta daquela pessoa que está com a TPM, irmão, amigo, namorado, marido e etc. A TPM é uma síndrome, um conjunto de sintomas que pode ser provocada por alterações hormonais, retenção de líquido no organismo e mudanças na concentração de serotonina, transmissor químico do cérebro. Os sintomas mais comuns da TPM são sensibilidade nos seios, dor de cabeça, má digestão, inchaços, cansaço, irritação, dificuldade de concentração, mau humor, tristeza e choro sem motivo. Letra A. Sublinhe no texto os sintomas mais comuns da TPM nas mulheres. Então, é essa última parte que eu acabei de ler. De sensibilidade nos seios até choro sem motivo. Tá? Vocês vão marcar isso tudo aí no texto. Letra B. Durante o ciclo menstrual, não ocorrem alterações apenas nos órgãos do sistema genital, mas também em outras partes do corpo da mulher. De acordo com os sintomas da TPM apresentados no texto, marque um X nos outros sistemas que podem sofrer alterações durante o ciclo menstrual. Aí nós temos aí alguns sistemas, tá? Nós vamos marcar qual que faz parte dessa alteração. Vamos ver aí. Sistema urinário. Sistema urinário não tem nada a ver, então não vamos marcar. Sistema ósseo. Também não. Sistema circulatório sanguíneo. Também não. Aí do outro lado, sistema digestório. Sim, porque diz aí no texto má digestão. Então, nós vamos marcar o sistema digestório.
ele faz a digestão. Sistema linfático, vamos marcar também, porque fala aí, ó, inchaço. Então, inchaço tem a ver com o sistema linfático. Sistema nervoso, também vamos marcar, porque a pessoa fica irritada, né, sem paciência. Então, isso tudo tem a ver com o sistema nervoso. Então, a gente só vai marcar os 3 que estão do outro lado. Os 3 primeiros, não. Certo? Alguma das meninas aí que estão na sala sentem alguns desses efeitos aí? Irritação, dor de cabeça, fica triste, querendo comer chocolate. O chocolate anima, né? Quando a gente está nesses dias, a gente fica doido por um chocolate. Porque o chocolate, ele dá um ânimo, ele traz felicidade, libera adrenalina no corpo e traz felicidade. Aí a gente fica tristinha, come o chocolate e depois ganha uns quilinhos a mais, né? Bom, Professora, dipirona resolve? dipirona resolve, é a nossa aliada, tanto para a cólica quanto para a dor de cabeça. A gente pode tomar para os 2 sintomas, para aliviar um pouco da cólica e para aliviar também a dor de cabeça. Serve para os 2. Bom, agora vamos na letra D. A TPM ocorre principalmente por causa das modificações que acontecem no corpo da mulher durante o ciclo menstrual. Sobre esse assunto, relacione a primeira coluna com a segunda, escrevendo os números correspondentes. Ó. Então, a gente tem aí a fase pré-ovulatória, ovulação, endométrio, fase pós-ovulatória, fase menstrual e menarca. Aí está lá do outro lado, ó, primeira menstruação. Qual foi o nome que a gente viu semana passada que é dado para a primeira menstruação? Quem sabe? A última menstruação é a menopausa. E a primeira? É menarca, professor? Isso, menarca. Muito bem. Número 6. Aí depois, ó, inicia-se após a liberação do ovócito pelo ovário. Então, se inicia após a liberação do ovócito, é a fase pós-ovulatória, número 4. Inicia-se com o fim da menstruação, número 1. Fase pré-ovulatória. Camada do útero que se desenvolve durante o ciclo menstrual. Endométrio, que a gente comentou que pode causar uma doença que é chamada de endometriose. Eliminação de parte do endométrio pelo corpo. É a fase menstrual. E, por último, liberação do ovócito pelo ovário, número 2, ovulação. Pronto, corrigimos tudo. Confere aí o de vocês. Agora a gente vai começar a página 221. Bom, na 221 nós vamos falar sobre sexo e sexualidade. Só que antes da gente começar a falar sobre isso, a gente precisa saber o que significam essas palavras, tá? Precisamos entender o significado delas. Se elas têm um significado igual, se elas têm um significado semelhante
ou se elas têm um significado totalmente diferente, tá? O que vocês entendem por sexo e sexualidade? Vocês acham que essas duas palavras, elas são iguais, diferentes, ou que elas, uma tem a ver com a outra? O que vocês acham? Hein? Respondem. Ana Luísa, o que você acha, Ana Luísa? O quê? Que essas duas palavras, elas são iguais, diferentes, ou que elas têm uma relação uma com a outra? Acho que é diferente, mas tem a ver. Isso, Estão elas são ligadas. diferentes. Isso aí, são diferentes o significado, mas elas têm a ver, tá? Por quê? O sexo, ele está relacionado ao ato sexual mesmo em si, tá? E a sexualidade, ela está relacionado ao que se refere ao sexo. Por exemplo, a coisas que estão relacionadas ao sexo. Então, uma determinada intimidade que as pessoas têm uma com a outra, a relação de respeito que uma pessoa tem com a outra, né? Principalmente agora que a gente tem, que a gente vai até falar daqui a pouquinho, né? De pessoas que se relacionam com pessoas do mesmo sexo. Então, a gente precisa respeitar, né? Mesmo se a gente não concordar com a situação, você não é obrigado a concordar, mas você é obrigado a respeitar, porque ele é um ser humano igual a você. Então, todos os seres humanos precisam ser respeitados, tá? E a gente respeitando, a gente tem como cobrar também ser respeitado. Se a gente não respeita, como é que a gente vai querer ser respeitado, né? Então, a sexualidade, ela envolve todas essas situações. O respeito, a intimidade, as emoções que estão relacionadas ali com qualquer tipo de relação, né, de relacionamento. Então, por exemplo, se você tem um namorado, se você é casado, todo o respeito, toda a intimidade, todas as emoções que você vive com aquela pessoa, isso tudo está relacionado à sexualidade. E o sexo não, o sexo é realmente o ato, né, de você utilizar o sistema reprodutor, executar a reprodução para ter aquela importância que a gente comentou, que é de permanecer com a espécie humana no planeta, tá? Então, essa é a diferença. Então, Ana Luísa respondeu bem, têm significados diferentes, porém, elas estão interligadas, tá? Bom, aí ele comenta um pouquinho, ó, ele fala um pouquinho aí sobre isso. A reprodução humana envolve o sexo e a sexualidade, dois termos comumente utilizados como sinônimos. No entanto, eles têm significados diferentes. O sexo se refere ao ato sexual entre duas pessoas, proporcionando prazer sexual para ambas. E a sexualidade, por sua vez, está ligada ao sexo, à afetividade, ao prazer, ao carinho, aos sentimentos de amor, de respeito, além de gestos. Todos esses fatores são diretamente influenciados pela cultura e educação que os indivíduos recebem. Então, vamos entender. Se eu recebo a educação na minha casa de que eu tenho que respeitar o outro, eu vou passar a fazer isso. Agora, se na minha casa, se na minha família ninguém se respeita, como que eu vou respeitar o outro? Se dentro da minha família, as próprias pessoas que convivem ali, elas não se dão um respeito, não se respeitam. Fica muito complicado. Então, por isso que a gente tem sempre que viver em um ambiente em que há respeito.
Quando às vezes quando a gente estava na escola, né, na sala, que às vezes fazia uma brincadeira sem graça com o outro, geralmente sempre o professor ele interfere. Por quê? Porque se fizer com você, você não vai gostar. Só que para a gente reclamar, a gente tem que dar o respeito. Não adianta a gente reclamar se a gente também ofendeu o outro, né? Porque aí vai ser uma troca. E aí a gente não chega a um denominador comum, né? Que é o respeito, no caso que a gente está dando como exemplo, tá? Então, a gente tem sempre que lembrar isso. Eu quero ser respeitado. Então, para eu ser respeitado, eu preciso dar o respeito, ter respeito com o próximo, certo? E aí ele fala um pouquinho sobre isso, ó, sobre respeito e tolerância, tá? Essas duas palavras também, elas também estão ultimamente, elas estão sendo muito faladas, principalmente na mídia, né? Na televisão, na internet, no jornal. Sempre essas duas palavras, elas estão caminhando juntas, né? Você não é obrigado a concordar ou aceitar com a opinião do seu colega, mas você é obrigado a respeitar a opinião dele. Você é obrigado a respeitar a opinião dele, você é obrigado a aceitar a opção dele, você é obrigado a aceitar, a respeitar a religião dele, que aí assim a gente consegue viver melhor em sociedade, tá? O que é a sociedade? É esse respeito que a gente tem que ter um com o outro. A gente tendo respeito, a gente consegue viver um pouquinho melhor, tá? Aí ele apresenta outro texto aí também falando exatamente sobre esses relacionamentos que a gente está podendo observar nos dias de hoje, tá? Então, ó, nós temos aí, ó, um aspecto importante relacionado à sexualidade envolve a tolerância e o respeito à orientação sexual do outro. Existem pessoas que têm atração afetivo-sexual por pessoas do sexo oposto, heterossexuais, que é, né, a maioria. Ou então por pessoas do mesmo sexo, homossexuais, ou por pessoas de ambos os sexos, que são classificados como bissexuais. A esses tipos de atração se dá o nome de orientação sexual, ou seja, falamos de orientação sexual e não de opção sexual, pois a sexualidade envolve uma série de fatores culturais, religiosos, entre outros, e não se opta por uma ou por outra forma de afetividade. Não se trata de concordar com a orientação sexual do outro, pois ela não pode ser alterada, mas de não discriminar ou rejeitar as diferenças. Não se deve discriminar pessoas de diferentes etnias, crenças, culturas ou gênero. Pessoas altas ou baixas, gordas ou magras, ricas ou pobres, com ou sem deficiência, e o mesmo vale para a sexualidade. Então, o respeito ele tem que ser de forma geral, independente de como essa pessoa é, tá? Até porque ela é um ser humano igual a você. Assim, a homofobia, que é a aversão a pessoas não heterossexuais, não se justifica, da mesma forma que qualquer outro ato discriminatório que possa gerar violência, tá? Aí também não citou o caso da cor da pele, né? Que a gente está vendo aí nesses últimos dias, que na televisão, que em um shopping no Rio houve também uma discriminação racial. Aí ele não falou das raças, mas ainda tem esse problema que algumas pessoas ainda não conseguem entender que não é a cor da pele que vai definir uma pessoa, né? Se ela vai ser do bem ou se vai ser do mal.
todas as pessoas, independente da cor da pele, elas podem ser pessoas do bem, certo? E aí às vezes, a gente observa na televisão que muitas das pessoas ainda não conseguem entender essas diferenças, tá? Somos diferentes, às vezes, por fora, mas por dentro somos todos iguais, temos a mesma capacidade de agir, de aprender, de se relacionar, de estudar, certo? Então, essa página, ela fala um pouquinho sobre essas relações que a gente tem com o outro, tá? Tentar entender o outro, tentar entender as diferenças do outro, certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Não? Não? Bom, então na 222, nós temos aí a parte da fecundação, que a gente já até chegou a falar um pouquinho, mas o livro, ele apresenta uma figura diferente, assim, mais atrativa, vamos dizer assim. E aí ele mostra aí, ó, o útero da mulher, com o ovócito já ali, ó, fora do ovário, esperando um espermatozoide aparecer para poder fecundar esse ovócito. Então, a gente tem uma foto aí ampliada, mostrando, ó, que vários espermatozoides estão tentando fecundar um único óvulo, tá? E aí, ó, um conseguiu entrar. Quando um consegue entrar, o óvulo ele forma como se fosse uma barreira. Ele impede que outros entrem também, tá? Então, um já está aí bem no centro do óvulo. Os outros já não conseguem mais entrar porque já formou essa barreira, uma barreira natural. Isso acontece naturalmente no corpo da mulher, tá? E aí, quando a gente tem a união dessas duas células, semana passada a gente comentou que a gente tem o zigoto. Então, na próxima figura já está o óvulo com o espermatozoide, os dois estão juntos, formando o zigoto, tá? Esse zigoto, ele vai sofrer essas células vão sofrer multiplicações, ó. Igual tá aqui. A princípio aqui era uma célula feminina e uma masculina que era um espermatozoide. Aí aqui se juntou em duas, ó, que tá aqui. Aí de duas vão virar 4, de 4 vão virar 8, 8, 16, o que a gente comentou semana passada. De 16, 32 e assim vai se multiplicando, tá? Aí o que acontece nessa fecundação? Quando esse óvulo ele é fecundado pelo espermatozoide, ele vai se encaminhar novamente lá pela tuba uterina para ir parar dentro do útero, tá? Que é o que está mostrando aqui, ó. Na página 223, a gente tem uma figurinha mostrando essas etapas de divisão, ó, das células, e isso está acontecendo aqui, na tuba uterina. Então, o ovócito, ou melhor, o zigoto, que ele já foi fecundado, né? Ele vai andando pela tuba uterina até chegar no útero. Quando chega no útero, começa o desenvolvimento desse embrião. E futuramente, depois que ele passar do estágio de embrião, das células ali, né, de embrião, eles vão para o estágio de feto, tá? Que é o que vai mostrar na página 224 e 25, mas eu não vou comentar isso com vocês hoje. Na próxima aula, a gente comenta o que ocorre em cada etapa dessa, desde o embrião, desde o zigoto, na verdade, até chegar ao feto, ele todo formadinho, já pronto para nascer e a gente chamar de bebê,
Tá? A gente vai ver isso na próxima aula, que são essas páginas aqui, ó. Tá mostrando o desenvolvimento de todo o embrião, depois o feto. A gente vai ver isso na aula que vem. Vou só conferir a chamada de vocês. Daqui a pouco o Carmen está entrando aí. E aí eu libero vocês aguardem Carmen. Vamos lá, então. Adam, está aí? Não, né? Ana Luísa está. Ana Clara. Também não. Bruno. Não. Caio e Cauã estão. Fábio também. Gabriel Feion. Gabriel Oliveira. Não. Gabriela Vitória. Gabriela Eveline. Gustavo. Gabriel Oliveira, ok. João Guilherme. Ok, João. João Pedro Portela, ok. João Pedro Goulart. Tá bom, João. João Vitor. Kailane. Letícia está aí, ok. Lucas. Luiz Gustavo. Ok, Lucas. Maicon, ok. Matheus. Matheus está aí, Matheus? Maiara. Renan. Samuel. E Vitor. Ok, Vitor. Bom, então na próxima aula, que é amanhã, né? Nossa primeira aula de manhã, a gente continua essa parte de gestação. E aí a gente vai ver também aquela parte de gêmeos, a gente nós vamos relembrar um pouquinho aqui também no livro que ele comenta. E depois vamos ver o processo de pré-natal e de parto, como que acontece esse processo, quais são os cuidados que a gente tem que ter no pré-natal e depois no parto e na amamentação, tá? A gente vai comentar esses assuntos amanhã, de 8 às 9, que é a nossa aula, certo? Agora eu vou esperar a professora chegar para vocês ficarem com ela.